Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou a professora Sheila e hoje eu separei algumas questões com conceitos básicos de genética que nós estudamos nas nossas aulas anteriores. Além disso, eu selecionei duas questões da Olimpíada Brasileira de Biologia desse ano, agora, de 2021, que envolve algumas polêmicas relacionadas ao gabarito. E tem tudo a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Vamos para a questão? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Pessoal, então vamos iniciar aqui a resolução de alguns exercícios com os temas que nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores. E eu vou iniciar aqui pela questão que eu comentei lá na introdução do vídeo, uma questão polêmica em relação ao gabarito que foi liberado pelo Instituto Butantan, que é responsável pela organização da Olimpíada Brasileira de Biologia do ano agora de 2021. Uma questão super atualizada. Então, o enunciado da questão fala o seguinte, que resultados preliminares de uma pesquisa em andamento no Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-tronco evidenciam a participação de fatores genéticos na determinação da susceptibilidade ou resistência à COVID-19, a forma leve ou a forma grave da doença. Os pesquisadores já coletaram amostras biológicas e informações de 8 pares de gêmeos infectados pelo novo coronavírus. No grupo dos irmãos monozigóticos, 4 dos 5 pares responderam da mesma forma, de maneira idêntica à doença. Já entre os irmãos dizigóticos, os 3 pares apresentaram respostas diferentes à infecção. Para entender e para responder essa questão, a primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos, que na verdade essa era a primeira pergunta relacionada a esse texto. Gêmeos monozigóticos são aqueles que são originados a partir de um espermatozoide e um óvulo fecundado, e na hora da divisão celular, quando começa a acontecer a formação do zigoto, por algum motivo, esse zigoto ele se divide e vai gerar 2 crianças. Ou seja, são gêmeos que foram originados a partir do mesmo zigoto. Esses gêmeos dizigóticos são gêmeos que ocorrem, né? Podem ser até de sexos diferentes, mas qual a origem? Eu tenho 2 espermatozoides e 2 óvulos que foram fecundados ao mesmo tempo, gerando 2 crianças que vão ter provavelmente, né, material genético diferente, já que cada uma tem o seu óvulo e o seu espermatozoide se transformam no zigoto. A segunda, outro óvulo, outro espermatozoide, nós vamos ter 2 zigotos de origens diferentes, vamos dizer assim. O que a questão quer saber? Gêmeos monozigóticos, ou seja, né, a fecundação foi de um único espermatozoide com um único óvulo, são geneticamente idênticos. A questão afirma que eles são geneticamente idênticos. Dessa forma, espera-se que eles possuam DNA igual, RNAs diferentes, proteínas diferentes, letra A. DNA igual, RNAs iguais, proteínas iguais, letra B. DNA igual, RNAs iguais e proteínas diferentes, letra C. DNA diferente, vamos eliminar já essas duas aqui? Na letra D e na letra E está falando que o DNA é diferente. Então, a gente já pode eliminar, né? Já que a própria questão afirma
que esses gêmeos possuem material genético idêntico. Então, não pode, de maneira alguma, ter DNA diferente. Então, a gente já consegue eliminar a letra D e a letra E. Vamos analisar as outras alternativas. Já tenham em mente, né, já deu para entender que material genético idêntico é sinônimo de quê? De DNA idêntico. DNA não é a molécula que guarda toda a informação genética que nós carregamos conosco, lá no núcleo da nossa célula? Então, vamos dar uma olhada aqui. Na letra A, ele está falando que o DNA é igual entre os dois gêmeos, né? DNA de um é igual ao DNA do outro. Beleza, né? RNAs diferentes, proteínas diferentes. Esse RNA, né, que copia a mensagem do DNA, se transforma no RNA mensageiro, sai do núcleo e vai para onde? Vai lá para o citoplasma ser traduzido para virar proteína. Será que esses RNAs são diferentes nos gêmeos? Letra B. DNA igual, RNA igual, tudo certo? Proteínas iguais? E na letra C, DNA igual, RNA igual e proteínas diferentes. Vamos analisar aqui. Na verdade, eu vou dar para vocês a resposta do gabarito da Olimpíada, que foi a letra A. Eles afirmam que DNA entre os dois gêmeos são iguais, os RNAs são diferentes e as proteínas são diferentes. Entretanto, pessoal, existe muita polêmica sendo envolvida nessa questão, por isso que eu fiz questão, né, de trazer para vocês. Nós aprendemos que eles são idênticos, então se o DNA é idêntico, nós esperamos, é óbvio, que o RNA seja idêntico e que as proteínas também sejam idênticas, já que a resposta à doença, né, é frente a uma resposta gerada pelo sistema imunológico. Eu vou reagir de acordo com as minhas proteínas do tipo anticorpo. E esses anticorpos são proteínas que são geradas em resposta a quê? Ao estímulo que foi o vírus, e espera-se que se eles estão reagindo da mesma maneira, é porque eles possuem as mesmas proteínas. Então, existe uma crítica muito forte pelos professores que analisaram essa questão, porque para nós, professores, a resposta correta é a letra B. Não são idênticos geneticamente, a questão não está afirmando, então, letra B, resposta correta, DNA igual, RNA igual e proteínas iguais. Mas por que será que o Instituto Butantan trouxe que a alternativa correta é a letra A? O DNA é igual, nós não temos dúvidas, mas eles afirmam que o RNA é diferente e que as proteínas são diferentes. Nós já comentamos na nossa aula a justificativa que eles usaram para argumentar que a questão correta é a letra A, que a alternativa correta é a letra A, é por causa de um ramo novo da genética chamado de epigenética. Mas a epigenética, todos nós sabemos que ainda está no início, né, das pesquisas, nós sabemos que não há um entendimento muito claro ainda de como funciona essas questões relacionadas com a epigenética, mas eles argumentam que o RNA pode ser diferente e que as proteínas podem ser diferentes por causa da epigenética, por causa de fatores externos que vão influenciar na formação desse RNA e dessa proteína. Mas não faz sentido, concordam comigo? Porque se houvessem proteínas diferentes, os gêmeos deveriam responder de maneira diferente. Mas o próprio enunciado da questão afirma que eles respondem da mesma maneira. Então, é uma questão muito polêmica, tá? Que cabe um recurso e que a gente poderia juntar forças e tentar anular essa questão com vários recursos, justificando o que a gente acabou de discutir aqui. Então, eu fiz questão de trazer essa polêmica para vocês entenderem melhor. Então, pesquisem um pouco sobre epigenética, que além disso, epigenética é passado de pai para filho. Então, mais um motivo para não justificar essa letra A como alternativa correta. Então, resposta certa, maioria dos professores que estão comentando. Letra B,
Gêmeos idênticos geneticamente, eles vão possuir DNA igual, RNAs iguais e proteínas iguais. Dando continuidade a essa questão, mais uma polêmica. Vamos ver aqui. No estudo ao qual o texto se refere, no grupo dos irmãos monozigóticos, 4 dos 5 pares responderam de forma idêntica à doença. Já entre os irmãos dizigóticos, os 3 pares apresentaram respostas diferentes à infecção, já que eles não vêm do mesmo zigoto, eles vão provavelmente, vão, com certeza, na verdade, apresentar material genético distinto, DNA diferente, RNA diferente, proteína diferente, por isso que eles respondem de maneira diferenciada. Com base nos conceitos de genótipo e fenótipo, que nós já estudamos, e desprezando a limitação amostral do estudo, isso aqui é porque a população é pequena, é uma consideração, a resistência / susceptibilidade ao coronavírus parece seguir a seguinte relação. Estão lembrados do conceito de genótipo e fenótipo? A questão fala que é para considerar esses 2 conceitos, mas apresenta uma resposta duvidosa. Vamos entender por quê. Genótipo é o conjunto dos nossos genes, é o que nós carregamos conosco, que é representado por letras, que nós já mencionamos anteriormente. O genótipo não muda, tá? E a expressão desse genótipo é que vai me dar as minhas características. Quando eu expresso o meu genótipo, uma das características que eu vou estar expressando é o tipo de anticorpo que eu estou produzindo. Então, como são materiais genéticos distintos para os gêmeos dizigóticos, eles vão apresentar resposta imunológica diferente. Letra A. O que prevalece, gente? Já que eles respondem de maneira diferente. O fato deles possuírem genótipo, o que é mais forte? O genótipo ou o fenótipo? O que vocês acham que está influenciando nessa resposta diferenciada entre os 2 gêmeos? Com certeza é o genótipo. O genótipo é mais forte do que o fenótipo. A letra correta que os professores estão considerando é a letra A. O genótipo é a consequência, como consequência eu vou expressar algumas proteínas que vão me dar todas as minhas características fenotípicas. Então, resposta certa, letra A, especialmente porque a questão pede para considerar os conceitos de genótipo e fenótipo. Mas, infelizmente, o gabarito que foi liberado aponta a letra B, genótipo é mais forte que o meio. Mas por que meio, Talvez por uma influência do meio, por um exercício físico. Na verdade, se a gente parar para analisar, tanto a alternativa A quanto a alternativa B, elas apresentam um sentido. Elas estão corretas. Mas, como a questão pede para considerar o genótipo, os conceitos de genótipo e fenótipo, esperava-se que a letra certa fosse a letra A. E aí, no meu entendimento, espero que vocês me acompanhem, a linha de raciocínio, a letra A e a letra B, elas estão corretas. O genótipo é quem determina, de acordo com o que nós estamos observando nos gêmeos, dizigóticos, no caso. Genótipo, a força genótipo é igual a fenótipo? Não. O genótipo é menor do que o meio? Também não. Letra E, fenótipo igual ao meio também não faz nenhum sentido, tá? Então, fiquem espertos com essas questões polêmicas que cabem recurso para serem anuladas. Isso pode acontecer no Enem, no vestibular, então isso é algo que a gente precisa observar com muito cuidado. Vamos passar para a próxima questão. Questão 3 tem um texto longo, mas dá para a gente abordar alguns conceitos aqui no próprio texto, revisar, e é da Olimpíada Brasileira de Biologia de 2014. É um texto de uma revista muito famosa, muito renomada, que é Nature, E vai falar sobre a descoberta da estrutura do DNA que completou 60 anos. A revista científica Nature divulgou no dia 25 de abril de 1953 o artigo que fala da estrutura do ácido desoxirribonucleico. Então, da estrutura do DNA. Não confundam aqui, tá?
O RNA é o ácido, o quê? Ribonucleico. E o DNA é o ácido desoxirribonucleico. O artigo foi assinado pelo britânico Francis Crick e o americano James Watson, que receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962, junto com mais um pesquisador britânico, que anos antes havia iniciado uma pesquisa sobre DNA. O trabalho desses cientistas revelou o mistério da molécula que contém a informação necessária para que qualquer organismo vivo nasça e se desenvolva, desde as bactérias até os seres vivos. Todos nós possuímos DNA, desde o reino Monera até os seres humanos. Mas, concretamente, a dupla hélice é onde se conserva em forma de sequência os genes, que nós já estudamos, que são sequências de DNA que carregam informação, que contém as instruções para sintetizar moléculas maiores. Ele está dando aqui o conceito de gene, que, por sua vez, constroem células com funções específicas. Graças à descoberta de Crick e Watson, em pouco mais de uma década foi possível entender o funcionamento do código genético. E a partir daí teve início uma era de avanços sem precedentes na biologia. Desde que o naturalista austríaco Gregor Mendel, pai da genética, apontou as leis da herança genética em 1865, começou uma corrida de quase um século que chegou a seu ponto culminante quando Watson e Crick compreenderam que o DNA é ordenado em forma de dupla hélice. Nós já estudamos essa estrutura, só para relembrar que o DNA tem um formato de dupla hélice e o RNA de fita simples. E que esses dois pesquisadores, o Watson e Crick, na verdade, deveriam dar parte dos créditos a uma grande pesquisadora chamada de Rosalind Frank, que colaborou imensamente para a descoberta da estrutura do DNA, porque ela conseguiu realizar um determinado experimento. E, infelizmente, não foi dado muito crédito a ela, provavelmente pelo fato dela ser mulher na época, não era muito ouvida no meio científico, vamos falar assim, tá? Para amenizar aí as coisas. Partindo para a questão, vamos analisar aqui as alternativas relacionadas com a estrutura, composição e organização dos ácidos desoxirribonucleicos. Então, vamos pensar no DNA e analisar as alternativas. Sua dupla hélice, composta por nucleotídeos, ele é um polímero de nucleotídeos, não é? Que se repetem ao longo de cada uma das suas cadeias, interage com proteínas nucleares e, eventualmente, formará, ao final de um complexo processo de condensação, os cromossomos? Sim, verdadeiro. Nós estudamos o conceito de cromossomo. Já falamos que esse DNA, para caber no núcleo, ele precisa estar muito condensado, muito enrolado em proteínas nucleares que chamam estonas. Como o DNA é ácido, essas proteínas são básicas, eles interagem entre si e o DNA se condensa formando os cromossomos. Então, se eu desenrolar um cromossomo, eu vou chegar à conclusão que ele é feito de DNA. Alternativa 1, correta. 2. Um nucleotídeo é composto de um grupamento fosfato, de uma ribose e de uma base nitrogenada. Nós estamos falando do DNA.
Sabemos que ele é composto por nucleotídeo, mas quais são as pecinhas menores que compõem os nucleotídeos? Nós já sabemos. Fosfato, um açúcar do tipo pentose e uma base nitrogenada. No caso do DNA, essa pentose, esse açúcar, não é do tipo ribose, pelo contrário, é do tipo desoxirribose. A hidroxila perde um oxigênio, por isso que ele recebe esse nome de desoxirribonucleico, porque a pentose do DNA é do tipo desoxirribose e não ribose. Ribose é a pentose que compõe o nucleotídeo do outro ácido nucleico que nós conhecemos, que é o RNA. Alternativa 2 está o quê? Errada. Então, eu já consigo eliminar a letra B, a letra D e a letra E. Restou apenas duas possibilidades. Vamos ver a alternativa 3. Há 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas, comumente encontradas nos ácidos desoxirribonucleicos. Quais são essas bases? Adenina, timina, citosina e guanina. 4. Nos ácidos desoxirribonucleicos, eu não possuo 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Eu possuo 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas se eu contabilizar com a uracila. Mas a uracila só compõe os nucleotídeos do RNA, não do DNA. Então, encontramos aqui já um problema, né? Há 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas comumente encontradas no ácido desoxirribonucleico. Está errado, né? Eu só tenho adenina, que pareia com timina, citosina, que pareia com guanina. Então, a resposta certa, nós só temos aqui uma alternativa com os conceitos corretos, que é a alternativa aqui, a assertiva número 1. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Vamos dar continuidade. Está aparecendo aqui em cima da minha tela e eu não consigo ler a questão. O DNA, esse primeiro pedaço eu não consigo ler, vou começar daqui. A molécula é dupla hélice, formada pela união de nucleotídeos e sua estrutura possibilita a duplicação, o que é fundamental para a hereditariedade, bem como para a expressão da informação genética. Com base nos seus conhecimentos sobre ácidos nucleicos e genética, pode-se afirmar. Vamos analisar aqui todas as alternativas e aproveitar para relembrar vários conceitos. Essa questão é de 2016, de um concurso público. Letra A. Um exame de DNA para avaliar a paternidade de uma criança não tem a capacidade de diferenciar gêmeos monozigóticos? Está correto, de acordo com o que nós vimos na questão anterior, gêmeos monozigóticos possuem DNA o quê? Iguais. Então, se eu for analisar um teste de paternidade que usa DNA, eu não vou conseguir separar, não vou conseguir saber quem é o pai da criança entre dois gêmeos monozigóticos. Se fosse dizigóticos, ok, dava para diferenciar, mas monozigóticos, eu não consigo diferenciar se o padrão analisado for unicamente DNA. Vai ser impossível de diferenciar. Então, a letra A, ela está correta. Letra B. A sequência de nucleotídeo que compõe o DNA de uma espécie é o seu código genético? Não. Código genético são aquelas 3 bases nitrogenadas que são traduzidas e adicionado um aminoácido em resposta a essas 3 bases nitrogenadas ao longo do RNA mensageiro. Então, deem uma olhada nisso aqui para vocês relembrarem, mas código genético, ele não muda
é universal. A bactéria tem o mesmo código genético que eu, o fungo tem o mesmo código genético que eu. Toda vez que eu tiver no meu RNA mensageiro, por exemplo, a trinca AUG, eu vou sempre adicionar um aminoácido do tipo metionina à minha proteína. Letra C. Então, letra B está errada, porque não é o código genético, né? O conjunto dos nossos nucleotídeos, nosso DNA, o nosso genoma. C. Em células eucariontes, o RNA mensageiro é traduzido no núcleo. Na verdade, ele é transcrito no núcleo. E, em seguida, transportado para o citoplasma, onde será processado e transcrito. Nós trocamos essas duas palavrinhas aqui, a alternativa fica correta. Mas do jeito que está, a linha de raciocínio até está certa. O RNA mensageiro copia a mensagem no núcleo e vai para o citoplasma para ser processado e se transformar em proteínas. Entretanto, o nome do processo que o RNA copia a informação do DNA é transcrição. E o nome do processo aonde o RNA se transforma em proteínas é tradução. Então, ele é traduzido, não transcrito. Letra C também está errada. Letra D. As diferentes células de um mesmo organismo sintetizam proteínas distintas porque apresentam diferenças no código genético? Não. Não existe diferença no código genético, nem entre espécies diferentes, quanto mais entre células do próprio organismo. Está errada, tá? Nós temos o mesmo código genético em todas as células do nosso corpo. Letra E, a complexidade de um organismo está diretamente relacionada à quantidade de DNA que ele possui. Quanto maior a quantidade de DNA, maior o número de genes e mais complexo o organismo. Isso não é verdade, tá, gente? Achava-se, há muito tempo atrás, que o ser humano teria, né, antes de entender o genoma humano, né, antes de ter sido revelado esse genoma humano, existia essa falsa ideia, vamos dizer assim, essa falsa hipótese, mas que após a descoberta do projeto Genoma Humano, sabe-se que isso não é verdade. Existem outros organismos com um material genético maior do que o nosso e que não é mais complexo do que a gente. Então, anotem isso aqui, né, e aprendam isso aqui, que não faz sentido, tá? Complexidade não tem nada a ver com quantidade de DNA ou com tamanho de genoma. A próxima questão ainda, né, relacionada a esses conceitos, para a gente fechar, fala de um experimento. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem. Então, as plantas foram clonadas a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneiras idênticas. Clonei, aí separei 5 plantas para um grupo, 5 plantas para outro grupo, e tratei elas de maneiras idênticas, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto à iluminação solar e outro mantido no escuro. Então, parte das plantas ficaram no escuro e outras na luz, mas recebiam a mesma quantidade de água, o mesmo solo, tudo igual. A única diferença, concentração de luz que elas eram expostas. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Vamos olhar as alternativas. Letra A. Os genótipos e os fenótipos são idênticos? As plantas, elas são clones, né? Elas possuem a mesma planta original como mãe. Então, todas as plantas que foram separadas em grupos, elas possuem o mesmo material genético, já que elas são
clones umas das outras, então elas possuem o mesmo genótipo. Mas a própria questão diz que o fenótipo, um é de cor amarela, um grupo ficou de cor amarela e a outra ficou de cor verde. Então, as características que eu estou conseguindo visualizar, as características fenotípicas, não são idênticas, são diferentes. Então, a letra A está errada. Letra B. Os genótipos são idênticos? Certo, né? Elas são clones. E os fenótipos são diferentes? Também. Uma amarela e outra verde, os fenótipos são diferentes. Letra B está o quê? Correta. Vamos ver a diferença nas outras. Letra C. Diferença nos genótipos? Não, porque elas são clones, então elas são idênticas. O mesmo fenótipo, elas possuem o mesmo fenótipo? Não, elas possuem cores diferentes, então não tem nada de mesmo fenótipo. Letra D está errada. E a letra E fala a mesma coisa. O mesmo fenótipo? Não, né, gente? Está muito claro na questão que uma possui a folha amarela e a outra possui folhas verdes. Então, não tem como ter o mesmo genótipo, desculpa, o mesmo fenótipo, tá? Então, pessoal, essas são as questões que eu separei para vocês revisarem os conteúdos, fixarem, para que a gente possa avançar agora nas nossas aulas de genética, passando para os conteúdos da primeira lei de Mendel. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e qualquer coisa podem mandar mensagem, podem comentar, qualquer dúvida que a gente vai falando, vai dando continuidade à nossa conversa através dos comentários. Um abraço a todos, espero que todos estejam bem e saudáveis. Até a nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.